Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus e ECP. Hoje, mais uma vez, nós vamos estudar a Palavra do Senhor na nossa videoaula de Escola Bíblica de Ensino. Hoje nós estaremos estudando a lição 7, lição de número 7. Amém, queridos? Então nós vamos estar fazendo a abertura aqui. Hoje estamos com a presença aqui maravilhosa do nosso irmão Francisco, Diácono Francisco, professor de escola dominical também, juntamente conosco. E estaremos aqui meditando hoje sobre esse ensino maravilhoso da Palavra de Deus, que fala sobre a unção na Bíblia. Amém? Através da vida de Davi, no livro de Samuel, nós estaremos estudando. Amém? Então nós vamos fazer uma oração de abertura. Eu quero pedir ao irmão Francisco. Amém. A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a cada um. Deus poderoso, Deus amado, Senhor, estamos, Senhor, na Tua presença. Ó Deus querido, estamos aqui, Senhor, para falar, Senhor, da Tua palavra. O Senhor venha falar através de nós, ó Pai, segundo o Teu querer, meu Pai. Aqui nós estamos falando, Jesus, do Teu amor, Jesus, que venha ficar gravado, Senhor, em cada vida e que dali entrando, Senhor, em cada lar, Pai. Só possa, Senhor, abençoar cada vida e a cada lar e nos dar, Senhor, sabedoria e entendimento na Tua palavra. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, a lição 7 da nossa Escola Bíblica de Ensino vai dizer: Davi é ungido rei. O texto áureo: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu o meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16:13. A verdade prática: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Amém, queridos? Então, a nossa leitura está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no verso 1 ao 13. Você tem a sua Bíblia na sua casa, por gentileza, pode estar acompanhando aí a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido o rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a estatura, porque o tenho rejeitado, que o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda de mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é.
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nesta lição aprender a unção de Deus, a importância da unção. Nós vamos decorrer aqui a lição, nós vamos ver que a unção capacita o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Através da unção de Deus, nós somos separados para o ministério. Quando Deus nos separa, Ele nos unge, nós estamos sendo preparados para assumir responsabilidades da obra do Senhor. Aqui nós vemos, na palavra de Deus, no texto que nós lemos, que Deus manda Samuel ungir a Davi, assim como Ele ungiu a Saul também. E nós vamos ver a diferença aqui, a importância da unção. Nós vamos decorrer aqui, nós vamos ver a importância da unção, porque Davi, ele foi ungido para o exercício da obra de Deus. Ele não simplesmente foi um rei humano, mas ele foi um rei de acordo com a vontade de Deus, um rei que ouvia a Deus. Esse foi o diferencial. Saul foi um rei que foi ungido também para fazer a vontade de Deus, mas ele deixou de ouvir a Deus. Ele passou a ouvir o que os outros falavam e não ouviu o que Deus realmente queria que ele fizesse. Nem tudo que a gente quer fazer é o que é para fazer. Tem muitas coisas que nós queremos fazer, que nós achamos que é certo, mas nós olhamos na ótica humana. E aqui Deus ensina a Samuel. Deus mostra para ele que não é na ótica humana. Deus mostra para ele que é do jeito dele. Calma aí, Samuel. Espera aí. Não é esse daí. Ah, Senhor, certamente é esse. Não, não é esse. Mas, Senhor, não é esse. Você está olhando a aparência. Eu olho o coração. Deus sonda e conhece os nossos corações. Então, o primeiro tópico aqui vai falar sobre o significado e o propósito da unção. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando assim intocável. Então, aquele que é separado por Deus, ele é sagrado, ele passa a ser sagrado. Tudo aquilo que é ungido por Deus, irmão Francisco, é sagrado. Recebe a unção de Deus, ele é especial, ele é sagrado, então é intocável. Então, a partir desse momento, a unção, ela é especial nesse sentido, porque ela torna sagrado as coisas de Deus. Por isso que nós, quando somos separados e ungidos para o ministério, nós temos que honrar esse compromisso que Deus coloca sobre nossa responsabilidade de fazer a obra de Deus. E aqui nós vamos aprender a importância de amar, a importância de observar a palavra, a importância de ouvir a voz de Deus e a importância de aprender com Jesus, o nosso mestre, que nos ensinou o que é ser ungido, o que é ser separado, o que é ser diferente, o que é fazer a diferença em um mundo corrompido, um mundo onde as pessoas só pensam em julgar, em apontar, em criticar, em falar mal, mas na hora de ajudar nós não encontramos. Nós encontramos acusações, nós encontramos calúnias, nós encontramos difamações, nós encontramos uma série de coisas onde o inimigo está plantando a semente do mal. Mas Jesus veio plantar o amor, a paz, a restauração, a libertação, a cura e o perdão dos pecados. Amém? Então o simbolismo da unção aqui vai falar da importância de ser ungido. Deus, ele nos mostra através de Jesus. Aqui vai falar da palavra Machá, que quer dizer Messias, né? Ungido, né? No grego vai falar Crio, que quer dizer Cristo, né? E fala sobre a importância do ungido de Deus, no caso Jesus, que foi o ungido de Deus, o Messias, ou prometido, ou Cristo, que veio trazer a salvação. E esta mesma unção nós vamos aprender que foi derramada sobre a vida dos apóstolos. E dessa forma também chegou até nós essa importância da unção de Deus, que destinava-se ao serviço da obra de Deus. Não é isso, irmão Francisco? Verdade. A unção que vem de Deus, não tem como a gente ficar indagando, né, pastor? Exatamente. É a unção de Deus. Quando o pastor é separado, é a unção de Deus. Então não devemos ser contra nada, nós devemos que ajudá-lo.
Muitas vezes a gente passa problemas dentro do templo, dentro da casa do Senhor, com pessoas que querem passar à frente, igual Saul. Saul, ele estava com os ciúmes de Davi, só que Davi nunca foi contra Saul. Ele sabia que ele era um ungido de Deus. Então, a mesma coisa é o nosso pastor. Então, quando nós vamos ver alguma coisa dentro da casa do Senhor, outro dia falando assim, será que o pastor não está vendo, está fazendo? Não. Mas ele está fazendo, direcionado por Deus, amados. Aí nós vamos chegar para ele e conversar, assim, o que está acontecendo? Vamos batalhar junto, vamos resolver junto. Não é querer passar à frente do pastor. Muitas vezes você quer passar à frente dele só porque chegou um membro, né? Chegou agora e está o outro lá mais tempo, assim, deixou todas as coisas para o irmão fazendo lá, agora ele chegou. E você, que está aqui mais tempo, podia ajudar, né? Exatamente. E tudo é unção, amados. E a unção de Deus, ela vem trazer esse diferencial, de você fazer a diferença, porque Davi, ele tinha amor, ele tinha alegria em servir, ele tinha alegria em fazer a obra de Deus, ele tinha prazer com as coisas de Deus, né? Nós vemos nos Salmos que ele escreve, né? O meu prazer é estar na casa do Senhor, o meu prazer é, eu quero habitar na casa do Senhor. O Salmo 23 vai declarar bem isso, que a alegria dele era querer morar, eu quero habitar na casa do Senhor por longos dias, eu quero estar na casa do Senhor, porque é a alegria no serviço à obra de Deus. E nós, como servos de Deus, como separados por Deus, temos que ter essa alegria no coração, não no sentido de competição ou rivalidade, como muitos criam aí, né? E pessoas que disputam a unção, né? Pessoas que disputam cargo, pessoas que almejam de repente uma unção de um diaconato, de um presbiterato, até mesmo do pastorado, né? Por conta do nome, acha bonito, né? O pastor, o presbítero, o diácono, o cooperador, a unção, disso, aquilo. Então, às vezes a pessoa busca isso como se fosse um cargo, como se fosse pleitear ali uma carreira dentro da igreja. E nós aprendemos na palavra de Deus que a unção de Deus não é para isso, não é essa função, a unção é para servir, é para o serviço. Nós vemos aqui Davi, a unção de Davi, né? A unção sobre Davi. Nós vemos que Davi, ele foi um rei que serviu, ele foi um rei que ele foi ungido para servir, ele servia a nação, né? Ele foi escolhido entre seus irmãos ali justamente porque ele era diferenciado, justamente porque ele trabalhava, justamente porque era aquele que ele não ficava reclamando do serviço, reclamando das ovelhas, reclamando do pasto, reclamando da dificuldade do sol, do calor, do frio, da chuva, das dificuldades que ele enfrentava para cuidar das ovelhas. Não, nós vemos que ele fez o serviço porque ele obedeceu seu pai. Ele obedeceu ali o patriarca, ele obedeceu ali o dono da casa, aquele que tinha responsabilidades com ele. É isso, irmãos, obediência. Davi, ele se destacou pela obediência, ele soube obedecer. Quantas pessoas que não sabem obedecer, quantas pessoas que não sabem ser submissa, mas que é unção. Aí, essa pessoa recebe a unção, vai agir igual a Saul. Saul, ele tinha o que? Orgulho. O orgulho subiu para a cabeça, porque ele, quando ele recebeu a unção, Deus era com ele, o Espírito Santo era com ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou de Saul, mas ele subiu o orgulho para a cabeça, ele começou a achar que ele podia tomar decisões por conta própria, não precisava mais ouvir a Deus, e Deus rejeitou, falou: Samuel, eu rejeitei, ele não me ouviu, ele desobedeceu, ele fez o que era mal, eu não concordo, porque ele agiu conforme o seu próprio intelecto. Irmãos, nós temos que entender que o trabalhar de Deus é do jeito dele, não do nosso. Muitas das vezes nós queremos fazer, quantas vezes eu me deparo com essa circunstância de eu querer fazer alguma coisa da minha própria vontade, só que eu não posso fazer da minha própria vontade, eu tenho que fazer da vontade de Deus. Tem coisas, irmãos, que parece que é uma lógica, é lógico, está ali, ó, desenhado. Não se derruba a muralha com música, se derruba a muralha com dinamite, com marreta, com talhadeira. É com pancada que se derruba a muralha. Essa é a lógica. Aí Deus fala para Josué: vai lá e dá a volta na muralha, ela vai cair, tocando música. Não tem lógica nisso. As pessoas vão criticar mesmo, vão falar: você está louco? Então, o que você está fazendo está tudo errado. 7 dias ainda. 7 dias, você vai ficar dando volta e você está... pessoa cantando aí, não faz sentido nenhum. Irmãos, Deus tem o jeito dele de trabalhar, nós temos que obedecer. Por isso que quem está na frente do trabalho, é ungido do Senhor, ele está tomando um direcionamento, por mais que pareça ser errado, que a gente olha e fala assim: não, isso não vai dar certo nunca.
Mas se é a vontade de Deus, temos que obedecer e orar. E fazer com alegria, fazer com amor. Davi, ele olhava isso. Ele servia, ele tinha prazer em servir. Nós vemos no tópico 2 aqui, falando do serviço. Ele foi ungido, servindo. Ele servia. Muitas pessoas querem ser servido, querem ser rei. Muitas pessoas querem estar na igreja e ele quer um cargo, ele quer uma posição para ter nome, para ter fama, para as pessoas bajular, para as pessoas dar honra para ele, dar glória para ele. Não, irmãos, não é para isso o chamado de Deus. Nós somos chamados como obreiros do Senhor, como ungidos do Senhor. Todos aqueles que são ungidos do Senhor somos chamados para servir humildes na casa do Senhor, apresentar o nosso serviço, amar as pessoas, amar a cada alma que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Esse é o objetivo, meus amados irmãos. E nessa lição de hoje nós estudamos, nós aprendemos a importância de um rei que era servo. Nós não vemos Davi se vangloriando em nada. Nós vemos Davi apenas tendo o amor de servir a sua nação, de servir ao Deus Todo-Poderoso, de fazer a vontade de Deus. E certamente ele foi abençoado por isso. Certamente ele recebeu recompensas da parte de Deus por fazer a vontade de Deus. Querido irmão, não fica olhando só a recompensa, olha para Deus. Tenha alegria em fazer a obra do Senhor. E Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Mas não é prejudicando alguém que você vai ser abençoado, mas pelo contrário, tendo amor pelas almas, olhando para cada alma e sabendo o valor dela, que Jesus morreu na cruz por ela. E nós, como obreiros do Senhor, temos essa missão de amar e levar o Evangelho da salvação. Nesse tópico 2, pastor, aqui o rei que era servo. Aí o escritor ele escreveu aqui: a unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Exatamente. Então nós temos sempre servir lá. Sempre servir. E aqui nós vemos que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Por que saiu de Saul? Porque Saul se corrompeu. E aqui nós vemos também que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Foi o contrário. Por quê? Porque Davi era humilde e ele tinha o coração aberto em fazer a vontade de Deus. Meu querido irmão, se você tiver o coração voltado para fazer o bem, o Espírito Santo vai ser contigo. Agora, se você buscar o Senhor, receber uma unção de Deus e deixar entrar no seu coração a seta maligna para te orientar a fazer o mal, para orientar a julgar as pessoas, para criticar, para derrubar, então infelizmente o Espírito Santo vai se afastar de você, porque o espírito de rebeldia não faz parte conosco. O que faz parte conosco é o Espírito de Deus, que nos incentiva sempre em agir com sabedoria. O Espírito Santo ele dá sabedoria para nós, o Espírito Santo nos orienta, nos revela a palavra, nós aprendemos a interpretar a palavra, irmão, não é com teologia. Exatamente. A teologia ajuda, mas não é a teologia que vai fazer interpretar a palavra. O que vai fazer interpretar a palavra é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai revelar, porque a palavra ela é revelada para nós. Amém? Então aqui, Deus levanta autoridades. Deus levantou Davi. Deus levantou Davi com autoridade, porque é com a unção de Deus que se derruba o gigante. Davi ele teve autoridade sobre o gigante, por quê? Porque ele tinha a unção de Deus, ele tinha o Espírito Santo com ele, ele sabia que em nome do Senhor ele iria vencer, porque ele venceu o urso, ele venceu o leão, ele venceu as dificuldades. Então os gigantes, irmãos, eles vão se levantar, mas Deus nos dá autoridade pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós venhamos vencer, para que você tenha um ministério de autoridade, para que você possa repreender o maligno, repreender o demônio, repreender o devorador, repreender toda seta maligna que tenta travar a sua vida, que tenta atrapalhar a sua vida. Deus nos dá autoridade através do Espírito Santo para repreender todo o mal, e Ele nos ungiu para isso, nos ungiu para fazer a diferença na terra. E nesse tópico também é tremendo, né, pastor? Eu queria falar aqui no final: Deus pode levar crentes a grandes postos. Sim. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou servir a todos. Exatamente. Deus deixou esse exemplo de servir. Ele pode nos dar muitas responsabilidades. Davi, a gente não vê Davi pedindo para ser rei, mas Deus deu o reinado para ele. Olha que tamanha responsabilidade que aquele menino pastor de ovelhas teve. Eu não sei qual é o chamado para a tua vida, mas Deus pode te colocar numa situação muito grande no futuro, em uma posição
alta, em que você vai ter grandes responsabilidades, mas quando você estiver lá, não é para se vangloriar, é para você entender que ali Deus te colocou para ser ferramenta, para ser usado por Ele, para fazer a obra do Senhor. Amém? Então aqui nós vemos que Davi, ele foi um rei guerreiro. Nós vemos a batalha, né, do rei de Davi, que ainda no caso, na ocasião ele ainda não era rei, mas já era ungido do Senhor, que ele luta com o gigante Golias. E nós vemos aqui que Davi, ele venceu, porque ele foi cheio de fé, ele era ungido e ele tinha muita fé. Ele não atribuiu a sua vitória a ele atribuiu a sua vitória a Deus. Assim como ele disse para o rei Saul: em nome do Senhor, eu venci o gigante, eu venci o urso, eu venci o leão. O Senhor dos exércitos me livrou da mão do urso, me livrou da mão do leão. Ele também vai me livrar da mão desse gigante. O meu Deus vai me livrar. Então a fé que Davi tinha era muito grande, a convicção que ele tinha é muito grande. Deus nos ungiu, irmãos, nos capacitou, nos encheu do Espírito Santo para a gente vencer o gigante. Não é se acovardando, não é tendo medo, mas pelo contrário, é guerreando, é lutando, é indo à frente, é indo adiante. Deus vai nos dar vitória, Ele já nos garantiu a vitória, meus amados irmãos. E aí, pastor, nós vemos uma coisa, que o povo que está ao lado nosso, está ao lado de Davi, então ele só criticava, assim, você não vai vencer não. Então nós vemos que se ele está disposto a lutar, nós vamos te ajudar, vamos estar em oração. É isso que Deus quer para nossas vidas. Isso é muito importante, irmãos, porque você veja, toda vez que quando você se dispõe a fazer algo do Senhor, vem as críticas negativas, tentando te fazer parar. Por que você está fazendo isso? Não, para com isso, daí não, isso aí o pastor tem que fazer, isso aí a fulano tem que fazer, isso aí é Beltrano, não vai dar certo, não, você não tem capacidade, você não tem estatura, você não tem ferramenta, você não tem isso, você não tem aquilo. Como te tentaram desanimar Davi, você não tem armadura, você não tem porte físico, você não tem idade, você é um garoto, ele é um homem formado. Então tentaram desestimular Davi de todos os jeitos, mas ele não desestimulou porque ele tinha fé no Senhor e ele tinha o Espírito Santo. Meu querido irmão, vão tentar te desanimar quando você começar a fazer a obra. Quando você começar a fazer a obra do Senhor, vão tentar fazer você parar. Quando você se dispõe e vê alguém necessitado, quando você se dispõe e vê alguém precisando de ajuda, quando você se dispõe e vê uma pessoa espiritualmente precisando de ajuda e você for levar a palavra de bênção, de salvação, alguém vai tentar te desestimular. Por que você está fazendo isso? Isso não é função sua, não é para você fazer, você não tem capacidade para isso, você não tem autoridade para isso. Meu querido irmão, nós somos ungidos do Senhor para fazer o ID, o Evangelho de Cristo. Nós somos chamados para levar a palavra de Deus adiante, então temos que ir sim, não podemos temer ao inimigo, mas devemos avançar em nome do Senhor Jesus. Deus aqui dá armas para Davi, aqui há armas do garoto, que nós vemos aqui na palavra, no comentário bíblico, que Davi, ele tinha suas armas, mas o que o inimigo tentou fazer? Ali Saul, inspirado pelo inimigo, porque ele não tinha mais o Espírito Santo de Deus, ele olha para Davi e fala: não, vou te dar uma armadura então, e tenta colocar uma armadura em Davi, e aquela armadura não servia, Davi não conseguia se mexer, não conseguia andar, porque não cabia nele, não era apropriado. Queridos, quantas pessoas que tentam colocar armaduras em nós, tentam colocar formas em nosso trabalho, tentam mudar o nosso trabalho. Não, você está fazendo errado, não é desse jeito, não é dessa forma, você tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquilo, e trava, o processo não cresce, não prospera. Por quê? Porque não conseguimos andar, porque estamos pegando a armadura emprestada. E aí nós aprendemos com Davi mais uma vez: não, peraí, não serviu. Então você vai desistir? Não, eu vou com a minha. Mas qual é a sua armadura? Eu tenho aqui meu cajado, eu tenho minhas pedrinhas, eu tenho minha funda. É isso que eu tenho, é com isso que eu vou. Por mais que alguém venha desprezar o seu ministério, meu querido, se é o que Deus te deu, é com isso que você vai vencer. Nessa caminhada nós vamos vencer com aquilo que Deus nos deu. Por mais que alguém venha desprezar, por mais que alguém venha falar: vai dar errado, não vai dar certo, o que você está fazendo está errado, não é assim que vence gigante. Sempre na Bíblia nós vamos ver, desde a época lá de Josué, quando ele precisou derrubar a muralha, alguém vai olhar: cara, não é assim que derrubou a muralha. Quando Moisés se depara com o mar vermelho, como é que vai abrir o mar vermelho? Com um cajado? Não é. Mas Moisés ouviu a voz de Deus: toca nas águas, tocou nas águas. Percebe? Quando o pessoal fala para Noé: você está construindo um barco num lugar que não chove, não tem rio, não tem, você está doido? Não faz sentido nenhum. A vontade de Deus é soberana, Ele não erra. Ele obedeceu, né? Ele obedeceu.
obedeceu. É obedecer a voz do Senhor. Quando nós somos chamados, ungidos por Deus, nós temos que obedecer a voz do Senhor e não questionar. Se não é ficar se questionando, Deus, aqui não chove. Então, eu falei que vai chover. Então vai chover. E vai chover muito, então prepara a arca. Querido, é obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Não questionar. E nós vemos que a cada momento Deus, o Espírito Santo, Ele vai falando conosco. Ele vai nos ensinando, Ele vai abrindo nossa mente, entendimento, para a gente compreender o trabalhar dEle. É o trabalhar dEle, não o nosso. A gente tem que aprender a questionar menos e fazer mais. Ser mais sensível à voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus. E assim nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Aqui mostra um contraste de Davi e Golias, né? Golias era um homem que, na aparência humana, ele era o vitorioso, porque ele tinha todas as características de um guerreiro próspero. E Davi era exatamente o contrário, um garoto que não tinha nem armadura. Você percebe? E qual foi a diferença entre os dois? A unção de Deus. Irmão, não se preocupa com o que o mundo diz. Se preocupa com o que o Espírito Santo de Deus diz. Com aquilo que nós estamos alinhados com o Espírito Santo, porque só Deus conhece o coração do homem. E a ferramenta, né, que nós temos? Nós temos ferramenta, que é a palavra de Deus, que nos orienta, nos ensina, como está ensinando hoje, como está falando conosco hoje, e fala sempre conosco. Quando nós paramos para meditar na palavra, ouvir o que ele tem a dizer, o que a palavra de Deus tem a dizer, que com a história de Davi linda, poderosa, nós aprendemos. É isso, irmão Francisco. Vamos ver. Inclusive, até no final, o que ele fazia, as nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Percebe, irmão? Não vamos vencer para ter nome, para ter glória própria. Como Davi fez, toda honra, toda glória ao Senhor. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi em nome do cajado, ele não foi em nome das pedras, ele não foi em nome da funda, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não colocou a sua habilidade pessoal em jogo. Não, eu tenho habilidade, eu vou ser. Não, ele colocou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É Deus que dá vitória. Amém. E nós precisamos desse entendimento de buscar no Senhor, aprender com Ele, assim como Jesus ensinou em todo o seu ministério, a humildade, a simplicidade, porque nós vemos a simplicidade de Cristo, de lavar os pés dos apóstolos. Nós vemos a simplicidade de Cristo, quando Ele olha aquela mulher adúltera, que todos desprezaram, todos condenaram, estava todo mundo com pedra para matar. Jesus olhou para aquela mulher e viu uma alma que poderia ser salva. Percebe, irmãos? Esse é o Evangelho. Que Evangelho nós estamos pregando? Que Evangelho nós estamos vivendo? O Evangelho de tacar a pedra, daqueles que estão com a pedra na mão e falando: olha, está errado, vamos matar? Ou o Evangelho de Cristo, de olhar e falar: eu vim para salvar aquele que está perdido, eu vim para trazer salvação, eu vim para arrependimento de pecados, eu vim para a transformação, eu vim para a mudança. E todo aquele que ouvir as suas palavras e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, esse tem os seus pecados perdoados. Deus não coloca que tipo de pecado, Ele fala todos os pecados. Então é todo. Agora tem pessoas que classificam quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Tem gente que está já julgando, já o juízo final chegou, a pessoa está ali e fala: você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu. É a pedra. Aí qual foi a resposta de Jesus? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. De repente aquelas pedras começaram a ficar pesadas e cair das mãos de cada um deles. É isso, irmãos. O Evangelho de Cristo, essa batalha, é o amor pelas almas. Vamos orar pelas almas. Estamos nos tempos finais. Está chegando já, é sinais do fim, nós estamos vivendo. É hora de se apegar com Cristo. Não é hora de brincar, não é hora de ficar olhando outras coisas. É hora de olhar para a palavra e olhar para Cristo e entender que Ele veio para nos salvar. E devemos levar esse Evangelho para o máximo de pessoas que nós conseguimos salvar possível. Nós temos que levar. Nós falamos, professor, que Jesus é o exemplo. Porque Ele tinha a palavra, Ele tinha oração, e nos veio do monte orando. E a oração e a obediência ao Pai. Então é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos tudo nas mãos, né? Tudo nas mãos para sermos servos de Deus, obedientes à sua palavra, ouvintes, atentos à sua palavra, para praticarmos a palavra do Senhor
e assim nós podermos levar o Evangelho da forma sadia que ele é, que é com amor, sem julgamentos, com carinho, com respeito ao próximo e valorizando aquilo que é sagrado, aquilo que é ungido do Senhor. Nós temos que respeitar aquilo que é ungido do Senhor. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes recompensas, para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano, e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração. 1 Samuel 3,14. Deus unge e separa Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não tenham que enfrentar, que não temam enfrentar o inimigo, tenham coragem, que não vai recuar. A palavra de Deus diz que ele não se agrada daqueles que recuam, aqueles que recuam, que têm medo, que retrocedem, não. Ele se agrada daqueles que avançam, daqueles que estão prontos. Senhor, eis-me aqui. Nós vemos a vida dos apóstolos. Se você puxar os apóstolos antes de Cristo, como diz hoje a linguagem, era tranqueira, eram pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Jesus pegou todos eles e trouxe para sempre. Olha o grupo de obreiros de Jesus. Se é nos dias de hoje, né? O pastor chamou aquele irmão para ser obreiro, aquele irmão fala palavrão. Chamou Pedro lá, estava pelado lá falando palavrão, lá no mar, pescando. E chamou o político, chamou o Mateus, o publicano, chamou Natanael, chamou Judas. Olha o grupo de obreiros desse pastor. Já pensou Jesus pastor hoje? Como ele iria sofrer? Olha as pessoas que ele chamou. Jesus não chamou nenhum santo, Jesus não chamou ninguém consagrado lá do grupo de sacerdote, Jesus não chamou nenhum, não, ele chamou aqueles que eram regenerados, os humildes, e eram pessoas que não tinham estudo, não tinham leitura, alguns não tinham, outros tinham, outros eram doutores, né? Como o próprio apóstolo Paulo, que era um doutor. Jesus chamou diversas pessoas diferentes uns dos outros, mas que eram julgados por todos e desprezados por todos, mas ele salvou a eles, transformou aquelas pessoas e fez aquelas pessoas homens de Deus. E qual foi a glória dessas pessoas? A glória das pessoas foram morrerem martirizados. Uns morreram crucificados, torturados, apedrejados, decapitados. Essa foi a glória deles. E hoje tem gente querendo status, querendo fama, querendo isso para fazer o evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho de Jesus não é glória aqui na terra. O evangelho de Jesus é serviço aqui na terra e a glória lá no céu junto com o Senhor. É nós entregar nossa vida aqui, redimidos, humildes, servos do Senhor, e amar a todos, ao pecador, todos que precisam de Jesus, nós levarmos esse evangelho de amor. E a Bíblia fala, pastor, que Ele escolheu nós. Isso é um privilégio, né? Ele nos escolheu. Escolheu nós para fazermos essa obra maravilhosa, e muitos ainda não querem chegar, né? Exatamente. Aí entra a palavra, né, de Jesus, que Ele veio para aqueles que quiserem servir, quiserem segui-lo. Ele diz: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e me siga. Então esse é o evangelho de Cristo, é renúncia e é pegar a cruz, que é sofrimento. Cruz é sofrimento. Então Jesus nunca prometeu vida fácil, Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, que ia ser moleza. Ele disse sempre: tome a sua cruz, é sofrimento, é dificuldade. E Ele mostrou isso. Ele mostrou. Ele falou: me siga, e quem seguiu Ele viu. Quem seguiu Jesus viu o que Ele passou. Então não foi vida fácil, mas teve o galardão, que foi a nossa salvação alcançada na cruz do Calvário. Então, meu querido, vale a pena nós nos empenharmos para fazer a obra do Senhor e levar o evangelho para salvar as vidas. E vale a pena, irmãos, que nós vamos sofrer no evangelho, mas que uma alma seja salva, que as vidas sejam alcançadas, que as famílias sejam restauradas, que os lares sejam alcançados, que vidas sejam alcançadas e restauradas, que famílias possam estar vivendo esse evangelho maravilhoso da salvação, da restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, até Deus mesmo, Jesus falou, né, que no mundo tereis aflições. Então, não é um mar de rosa não seguir a Jesus. E Ele vai dar tudo no querer dele, não nosso.
que o provérbio é tudo dele, né? Tudo dele. Então o que nós temos que fazer é com amor. É o que nós temos falado, nós temos a ferramenta na mão, que é a Bíblia, e temos outra, a oração. E a obediência é tudo na vida do crente. Que nós temos que estar preparados para sair. E perdoar, né, Padre? Exatamente. O perdão é tudo. Ele falou assim, nós temos que perdoar 70 vezes 7. Exatamente. Liberar o perdão, ter a mente aberta para o amor, para você olhar a pessoa não com olhar de julgamento, mas com olhar de salvação, com olhar de paz, com olhar de ternura, que Jesus fez isso claramente em todo o seu evangelho, e por isso ele arrastou multidões que estavam precisando dessa palavra tão poderosa e salvadora que é de nosso Senhor Jesus, e deixou esse legado para nós, né? Que nós venhamos entender qual é o propósito da sua palavra, e o propósito da sua palavra é exatamente esse: levar o evangelho de paz, de amor, de salvação, enquanto há tempo, como o profeta Isaías disse: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. E está perto. Amém. É tempo de salvação, e é tempo de nós levarmos o vídeo do Senhor, para alcançarmos o máximo de vidas que nós possamos. Amém? Quero te agradecer, muito obrigado em nome do Senhor Jesus, que você possa receber essa palavra, que essa palavra possa produzir efeito na tua vida, que você possa entender a importância de nós nos dedicarmos a Deus e aprender com a unção de Deus, respeitar a unção de Deus na nossa vida, entender que somos separados, somos chamados, ungidos do Senhor, para fazer o vídeo do Senhor. A unção de Deus não é para engrandecer o homem, a unção de Deus não é para classificar status na igreja. Ah, tem um presbítero, tem um pastor, tem um diácono, tem isso aqui. Não existe cargo na igreja. Unção é igual, é para salvação de almas. O pastor tem um ministério, o diácono tem um ministério, o presbítero tem um ministério, o evangelista tem um ministério, o missionário tem um ministério. Todos nós temos um ministério, e esse ministério é ungido por Deus para ganhar almas. Esse é o propósito. Qual é o valor da alma? É igual para Deus. Custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário, é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Nós somos ferramentas, nós somos usados por Deus para alcançar as almas. Então, irmãos, a unção é para isso. Esse é o objetivo da unção. Precisa ser respeitado, precisa ser consagrado e usado para esse propósito: ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos estar orando. Muito obrigado, irmão Francisco, pelo apoio, né? Pelos comentários, pela oração, por estar junto conosco. E Deus vai preparar mais oportunidades para nós estarmos aprendendo. Hoje tem a lição de número 8, e assim nós vamos aprendendo a palavra de Deus conforme o Espírito Santo vai nos direcionando. Amém? Graças a Deus agora nós temos tempo, né, irmãos? Amém. É ruim por um lado por conta do emprego, que nós tivemos que ausentar do emprego por conta da quarentena, mas hoje nós temos também esse tempo para fazer a obra de Deus, e vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós agradecemos a cada um que está recebendo essa palavra, que receba mesmo de amor. É Cristo que está nos orientando. Os irmãos têm que ver a alegria, nós estamos aqui dentro, e falando desse amor, dessa maravilha, que possamos, quando voltarmos, estar mais alegre, mais contente, e levantando assim o trono do Senhor mesmo, orando, agradecendo a Deus por que Ele vai fazer. Eu agradeço por dar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é santa, poderosa e fala conosco. E tem falado, Senhor, através desta mensagem bíblica, a qual o Senhor preparou para nós, Seu Espírito Santo, nos ensinando de maneira poderosa. Que nós venhamos ser mais humildes, que nós venhamos olhar com amor as almas que precisam ser alcançadas e usar a Tua unção que deste a nós, para que nós possamos usar a serviço do reino, a serviço de ganhar almas para o Teu reino e edificar, Senhor, as pessoas através do ministério a qual o Senhor tem colocado sobre nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho declarar a bênção na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor, nessa hora, em nome do Senhor.